Sobre o pacote de corte de gastos, ainda pensando na discussão de algo de mérito, está muito claro que será desidratado. É um pacote fraco, tímido, que, ao contrário do que diz Haddad, quem faz conta não consegue chegar aos 70 bilhões de reais de poupança, digamos assim, projetados para 25 e 26, os 2 anos somados. A Haddad diz que agora as projeções se aproximam daquilo que o governo lançou à frente. Eu não vejo isso, eu converso com muita gente. As pessoas dizem que, mesmo que tudo fosse aprovado, não se chegava a essa economia de 70 bilhões nos próximos 2 anos. Então, não se chega. Só na calculadora de Haddad do Ministério da Fazenda se chega a 70 bilhões de reais. Isso não é um pacote de corte de gastos. É um pacote de diminuição do ritmo de crescimento da dívida em busca de tentar animar um morto muito louco, o arcabouço fiscal, em busca de tentá-lo fazer crível. Crível não é, porque morto está. Morto de partida, o arcabouço fiscal. Ainda assim, havendo pouca discussão de mérito, ainda há aqueles que querem discutir méritos, goste-se ou não, essa é a atividade legislativa. Então, um pacote que é insuficiente, tudo mais constante, será desidratado. Eu falei do BPC, benefício da prestação continuada, como você sabe, para pessoas de baixa renda, idosos e deficientes de pessoas com deficiência de baixa renda. Há uma tentativa do governo de mudar a composição da renda familiar como critério para receber ou não BPC, e isso me parece especialmente perverso, porque se cria uma modalidade, se propõe uma modalidade que conjuga as rendas de membros da família e mesmo de pessoas que não vivem com a família para se chegar ao valor, e chegando a esse valor a pessoa não tem direito ao BPC. Tem também uma discussão sobre a proposta de vedação de 2 beneficiários do BPC na mesma família. Me parece que o governo foca errado no BPC, em busca de economia de algo como 2 bilhões, deixando passar a oportunidade, que já passou há muito tempo, de fazer corte de gastos para valer, que sim é uma medida impopular, mas que seria necessária, já se perdeu o timing para isso. Então fica-se aqui com uma resistência muito grande às mudanças no BPC. O próprio PT resiste, e eu apoio essa resistência, acho perversa a mudança no BPC, e é uma questão de mérito mesmo. Há muita resistência também, aí já entra o lobby dos estados, especificamente do Distrito Federal, a resistência ao limite para o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é o que paga a conta de Brasília, do Distrito Federal. O governo propõe um limite a esse fundo, e há uma resistência, um lobby muito grande do governador, e o relator desse projeto de lei, no que está contido a discussão sobre esse fundo, é do partido do governador do Distrito Federal. Então há resistências a isso. Vejam como as coisas vão se desidratando, com razão ou não, com mérito ou não, como se vai desidratando o pacote. A proposta de bloqueio do governo, poder bloquear até 15% das emendas parlamentares, e a rapaziada está dizendo que isso vai ser difícil de aprovar, porque também toca emendas de natureza impositiva, e há a questão dos super salários. Isso sim, importantíssimo. Ninguém que trabalha, que luta no Brasil, e que paga a conta desses super salários, que nós estamos falando de funcionalismo, ninguém será contra essa proposta importantíssima do governo de controle dos super salários à luz do que diz a lei. Há um teto, R$ 44 mil, mas os caras têm aquelas verbas indenizatórias, judiciário, os magistrados, o Ministério Público, os defensores públicos, e aí essas verbas indenizatórias se acoplam ao salário, e como não são considerados salários, ficam para além do teto. E aí a galera vai ganhando uma baba por mês, um escândalo esse troço. Mas também é uma resistência, um lobby tremendo. O próprio ministro Barroso saindo em defesa do bichão, como falamos ontem. Então, o pacote, que já é fraco, tem algumas questões, quando se discute o mérito, algumas questões para contratado já esvaziamento, para desidratação, inclusive no que há de bom nele, o que há de importante. Parece que, no entanto, não se mexerá no limite ao crescimento do salário mínimo, que é uma boa notícia, o que mais se aproxima de algo estrutural nesse pacote. O teto de crescimento de 2,5% da inflação é um crescimento real, um ganho real do salário mínimo, mas menor,
com esse teto posto, que é o teto do falecido arcabouço fiscal, menor do que o modelo atual. E tem que ser votado logo, senão continua valendo o modelo atual, se define o valor do salário mínimo para 2025 e fica para 2026 esse teto. É possível até que a coisa não andando, o governo tem que mandar uma medida provisória para disciplinar isso. Mas o fato é que esse teto vai gerar alguma economia, ainda, e claro, irradiando para a Previdência, que está atrelada ao salário mínimo, mas a gente não pode esquecer que você faz esse movimento numa casa que não é fechada, então continua tendo entrantes na Previdência, né? Esse é um bolo que vai crescendo. Então, essa entrada, gerando novas despesas, tende a comer um pouco o que se economizará com esse teto de gastos. Vejam aí. Ninguém quer abrir mão do seu, né? Estamos falando aqui de um pacote que será desidratado, que é insuficiente, que será desidratado. Eu falei que o Brasil perdeu o bonde, perdeu o timing. E eu repito isso aqui. E explico do que eu estou dizendo. O momento de fazer corte de gastos rigoroso, necessário, o Brasil precisa, a dívida pública está descontrolada. E aí você percebe aí os preços que são pagos, quem determina o preço. O dólar em novo patamar, a inflação, o crescimento nosso que não é sustentável, tudo isso aí posto no nosso horizonte. Tudo isso, em alguma medida, ou em boa medida, derivando do descalabro fiscal brasileiro. Muito bem. A hora de fazer isso sempre é no começo do governo. Mas nós temos memória. Em vez de enfrentar a questão fiscal herdada de Bolsonaro, certo? O Bolsonaro não deixou a casa arrumada como a propaganda bolsonarista faz. A hora de enfrentar a questão fiscal era no começo do governo. O que o governo Lula preferiu? PEC da transição. Em vez de um pacote fiscal rigoroso para controle da despesa pública, não estou dizendo que eu esperava isso do governo Lula, certo? Mas em vez disso, o governo investiu na PEC da transição, que jorrou 150 bilhões de reais na economia para a indução artificial do crescimento brasileiro. Aí a gente chega agora a 2024, nós estamos no final de 2024 com um pacote de corte de gastos, esse tímido e a ser desidratado, que não chega, que não endereça, mas não seria diferente. Nós perdemos o time de fazer o corte no momento correto, rigoroso. E agora é 2026. 2026 está aí. Se impõe. Então, à luz de 2026, com a situação de popularidade do governo, com os resultados das eleições municipais, com as notícias que vêm dos Estados Unidos e a eleição de Donald Trump, o governo Lula vai investir em contração? Vai fazer corte de gastos agora? Ou ao contrário? A tendência é, e eu já falei, expliquei isso aqui, empurrar com a barriga para chegar até 2026, ver se é possível chegar até 2026, pedalando, investindo no parafiscal, teto solar de gastos aberto, fingindo que se bate metas conforme o arcabouço fiscal, a dívida pública aumentando, mas chegar a 2026, fazer como fez Bolsonaro em 22, uma PEC kamikaze da vida, para financiar a tentativa de reeleição de Lula com aval do parlamento, que também se beneficia dessa medida. E aí a gente vai fazer ajuste, ou tentar fazer ajuste, ou ter de fazer ajuste para valer em 2027. Mas de agora até 26, é isso aqui. É esse me engana que eu gosto aqui. A questão é se... Essa é a ideia, né? A questão é se o cobertor se permite cobrir a contento até lá, sem que a coisa exploda. Eu já chamei a atenção aqui para a inflação de alimentos. E a carne, nos últimos 12 meses. 15% de crescimento da carne. E é essa inflação do alimento da carne, para quem prometeu picanha, que gera mau humor. E o mau humor faz voto. Então nós perdemos o time. O Brasil perdeu o time de fazer uma reforma fiscal da estrutura do gasto. Perdemos. Agora é isso aqui. É o que o Fernando Haddad chama de possível. Em que ninguém quer abrir a mão do seu. A gente volta para o pacote de corte de gastos. Eu vou fazer de novo a pergunta que eu falei todos os dias. Cadê os militares? Onde estão os militares no pacote de corte de gastos do governo Lula? Houve reuniões
com os comandantes das forças, com o Ministério da Defesa, várias reuniões, Lula quer, vem aí, eles vão dar sua contribuição, ainda que sejam 2 bilhões, que é o valor do BPC, que se vai economizar aqui. Cadê? Resistência tremenda. Vai ficar assim? Se vai deixar esquecer? É a mesma coisa do super salário, o lobby tremendo, esse troço vai cair do super salário. Vai ser difícil sustentar isso aí. Ninguém quer abrir mão do seu. Todo mundo quer justiça tributária, todo mundo quer equilíbrio fiscal, mas ninguém abre mão dos seus benefícios fiscais, ninguém abre mão dos seus regimes especiais, ninguém abre mão de nada. Ninguém abre mão das emendas parlamentares. Foram 50 bilhões de reais, emendas parlamentares também. Déficit da Previdência Militar no ano passado, quase 50 bilhões. Ninguém quer abrir mão disso. Todo mundo quer, mas é no do outro que tem que fazer. Uma conta que não fecha. Agora, crescimento da dívida pública, por óbvio, tem custo. Esse custo é no preço, é no crédito, é na inflação. É a inflação que se espalha. Está nos alimentos, no dólar. Ah, mas o pobre não... Para com isso, que o pobre não come dólar. Come sim. O preço do trigo, por exemplo. Mas não apenas isso. Percebe o dólar estabelecido no novo patamar? Mesmo que o teu produto não tenha diretamente a ver com dólar, você taca o preço. E a inflação se espalha.